Bom dia, então, pessoal. Passaram bem? Quem esteve aqui ontem, né? Já começaram a falar de álcool ontem. Hoje a gente vai falar um pouco de fermentação. Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês hoje é um pouco do que a ciência pode ajudar na indústria. E uma frase que fica na cabeça da gente e que me leva a sair um pouco da academia, né? Estar na Fermentec fazendo pesquisa aplicada. É porque a ciência, ela só cumpre o seu papel quando ela sai do papel. Então, aqui a gente vai mostrar a ciência saindo um pouco do papel e tentando resolver problemas da indústria. Qual que é o contexto dessa palestra? Por que nós vamos falar um pouco de cinética? Vocês sabem que a Fermentec já seleciona leveduras há um bom tempo. Nós temos aqui a Pedra, a CAT, né, a 858 e a Fermel, leveduras que estão hoje no mercado e foram selecionadas pela Fermentec. E teve uma demanda, né? Existe uma tabela que acho que muitos de vocês conhecem, que mostram aqui os indicadores das leveduras. Quanto ela produz de biomassa, quanto ela produz de etanol, qual que é o rendimento dessa levedura. E falava, Silene, mas a tabela não está completa. Cadê a 858? Cadê a Fermel? Quais são os indicadores dele? Então, nós fomos buscar essa tabela, ela já apareceu para a gente até em inglês, né? E qual que é o método que eles usaram para que a gente complete a tabela? Nós fomos ver as condições e, como é um trabalho de 1997, 1995, muitos equipamentos e tecnologias que nós temos hoje no laboratório não existia na época, né? Hoje as usinas têm cromatografia, medem o teor de açúcar real, né? Sabe o que é sacarose, o que é glicose, o que é frutose. E nessa época não. E esse trabalho, ele foi feito no laboratório, com as leveduras mais antigas, né? Usando o quê? Um Erlenmeyer, 100 ml, glicose, uma alimentação feita de uma única vez, com agitação, sais. E quando a gente olhou, falou, nossa, se a gente colocar a levedura Fermel nessa condição, sendo que tudo que a gente leva para o laboratório, a nossa ciência, ela vem da indústria para o laboratório. Não é essa a realidade de uma usina. Vamos fazer algo que se aproxime mais, que é o que a gente já vem fazendo há muitos anos. Então, nós não adotamos esse método e fomos fazer em bioreatores, que hoje a gente consegue ter um volume maior, fazer uma cinética de hora a hora, tirando a amostra, que não interfira nesse volume. Vocês, quando tiram a amostra de uma dorna, a dona nem sabe que vocês tiraram, né? Os volumes, as grandezas. Então, a gente tenta simular algo que não interfira no meio. Vou sacar a amostra, mas eu não vou prejudicar todo esse sistema que a gente está tentando imitar aqui de dorna. Então, nós usamos um bioreator, um mosto, 50% de caldo, 50% de melaço, algo que a levedura encontra mais próximo do que só glicose. Fizemos também uma fermentação para ela se ambientar, sem ácido, e num segundo ciclo com tratamento ácido. E foi exatamente esse segundo ciclo, depois do tratamento ácido, que nós colocamos à prova e sacamos as amostras para montar uma nova tabela. Usamos a levedura Pedra, CAT, a 858, a Fermel, e uma de panificação, que seria uma referência do que a gente não recomenda para se usar na usina. Levedura de pão, vai fazer pão,
a levedura que veio da usina fazendo etanol, essa nós vamos indicar para fazer etanol. Então, esse é um modelo de cinética que muitos de vocês acho que já conhecem, que o micro-organismo vai crescer, vai ter uma fase lag, log, estacionária e depois a fase de declínio. Só que na fermentação não é assim, né? Nós temos um início que a levedura vai entrar no mosto, vai se adaptar, ela vai começar a fermentar, ela vai ter uma fase de adaptação, que é a nossa fase lag. De 0 a 2 horas. É isso que acontece? Não. Tem um tratamento ácido antes. Antes de vocês colocarem a levedura para fermentar, ela vai para o tratamento ácido. Então, ela vai sofrer um estresse. Quando ela chegar aqui nessa fase lag, ela está baqueada. Não tem ninguém baqueado aqui, né? De ontem para hoje. Está todo mundo bem? Então, aqui nós temos a produção de etanol nessa fase exponencial, que para nós é mais ou menos de 2 horas de fermentação até 8. O que é? A levedura está produzindo etanol. Em quanto tempo vocês fermentam uma dorna? 8, 9, 10 horas. Nesse momento aqui, nessa fase exponencial de uma fermentação, é onde a gente vai sacar as amostras, porque a gente entende que a levedura não está passando fome, o que ela está produzindo também está entrando, tem um período, né, de alimentação de 4 horas e meia, então, além dela estar multiplicando, está entrando mosto. É muito dinâmico o que acontece numa dorna. No laboratório, a gente consegue separar tudo. Isolar isso, bloquear aqui, parar ali, a condição que a gente quiser. Mas não vai representar o que está acontecendo lá na dorna. E aqui é um período crítico também. Acabou, a levedura já fermentou? Vocês deixam ela descansando no etanol? Não, a gente já centrifuga rapidinho, né? Rapidinho a levedura volta para o outro ciclo. Então, a gente fez, nesse ensaio, 2 ciclos, focando no segundo ciclo, que vai ter o tratamento ácido. O que é importante a gente relembrar, a levedura não vai conseguir consumir a sacarose que vem no mosto. E vem muito mais sacarose, né? Aqui a gente trabalhou com 17% de RT, 13,5% era sacarose, o restante dividido entre glicose e frutose. A levedura precisa liberar uma enzima para fora, quebrar essa sacarose. Quando tiver glicose e frutose, aí sim ela vai absorver esse açúcar. A sacarose ela não consegue. Então aqui a gente vai ter todas as leveduras sem o ácido, e depois que a gente colocou o ácido no outro ciclo, o que acontece com elas? Né? Foram avaliadas individualmente, tá? Elas não estão juntas no reator, como a gente vê lá naquela tabela. Então, aqui a gente observa que praticamente a Cátia aqui em 6 horas, as demais em 7 horas, consumiram todo o açúcar. Quando a gente coloca o ácido, a levedura passa para o tratamento ácido 1 horinha, 2, estende-se pelo menos 1 hora na fermentação. O que ela consumia em 6 horas, vai demorar em 7. Isso acontece na prática? Isso a gente viu no laboratório. A levedura trava. E aqui é a produção de etanol. Então, a gente vê aqui até a amarelinha, que é a de pão, aqui produziu um pouco menos de etanol. Quando a gente fez o tratamento ácido, pouca coisa a gente vê de diferença com produção de etanol. O que é importante? Vocês reciclam. Então, quando eu faço o tratamento ácido e vou para outra fermentação, eu já vou com um teorzinho de álcool elevado, 3%, 4%. Então, a centrifugação não é perfeita, né? 70%, 75%, retorna vinho. Vocês carregam a outra fermentação com o etanol da anterior. Então, não é fácil
na usina medir tudo isso. Tudo junto. Então, aqui, o tempo, né, de fermentação estende pelo menos 1 hora, e com o correciclo, vocês aumentam o teor alcoólico. Vocês estão carregando mais etanol de uma fermentação para outra. Agora, olhando que teve tratamento ácido, né, como foi a levedura de pão em relação ao consumo de sacarose, glicose, frutose e as demais. Então, aqui a gente vê tanto a levedura de panificação, a 858 e a Fermel, que conforme foi feita a alimentação, entrou muito mais sacarose, mas a gente não enxerga picos de sacarose aqui. Já para a pedra e para a CAT, a gente tem a curva de sacarose, que é a verde aí, ela sendo consumida, ou lembrar da invertase, né? A invertase está indo lá quebrar essa sacarose mais devagar, para a pedra e para a CAT. Isso aqui, a de pão é como se fosse, né, a gente fala, tá comendo desesperadamente, né? Em 6 horas, 7, ela já terminou todo o açúcar. Preferencialmente glicose para todas elas. O que sobra, quando tem residual, geralmente é frutose. Se por acaso sobrar uma sacarose no processo de vocês, lembra que a levedura não conseguiu nem quebrar essa sacarose. Alguma coisa na atividade de invertase dela está tendo problema. Então, aqui a gente tem que pedra e CAT tem menor velocidade de invertase. Isso não quer dizer que ela não vai consumir todo o açúcar. Ela vai no tempo dela e na preferência dela. Vocês ouvem falar de choque osmótico, a molécula de sacarose faz uma pressão, e quando você tem glicose e frutose, a pressão é maior, a pressão osmótica. Provavelmente, pedra e CAT tem essa dificuldade aí de ter pressão osmótica, mas Fermel e 858 pode pôr sacarose, pode pôr, elas vão mandando ver. Aqui é a cinética que vocês costumam ver, né? Quanto consumiu de açúcar e quanto produziu de etanol. Aqui a levedura de pão, ela consome todo o açúcar. Aqui a gente põe AT. A gente não vai falar em ART nesse caso, porque o AT é o que vocês medem no cromatógrafo. A gente não está falando de açúcar, né? Redutor, o método de medir por redutor. E aqui, Fermel e 858, todas produzindo acima de 8% aqui de etanol. A levedura de pão foi a que produziu menos. Uma consumiu mais rápido, outra menos. Enfim, a tabela, né? Aí, o que a gente precisa tomar cuidado para não tirar foto de uma tabela dessa e achar que isso aí é lei, e que a gente vai vender a levedura a partir disso. Todas elas produziram, né, como a gente viu, uma quantidade de biomassa. Ah, Silene, mas o indicador da biomassa é muito alto, eu quero que ela faça etanol. Se a levedura não fizer biomassa, ela não sobrevive e não resiste e não persiste. É importante que as células sejam renovadas. Produção de etanol. Aqui a levedura de pão é a que mais fez biomassa, a que menos fez etanol. O rendimento fermentativo, em torno de 90%. Nossa, Silene, mas o rendimento da Fermel está baixo aí. A Fermel é uma levedura que foi isolada para fermentar melaço e água. Essas condições são de laboratório e a gente pôs caldo junto. Nós estamos tirando uma foto do que aconteceu no laboratório. O que acontece na usina, essas leveduras não estão lindas, separadinhas e bonitinhas, elas estão juntas. Lembra disso. Uma tem uma velocidade, a outra tem outra, e isso é importante que elas sejam diferentes, não é uma melhor que a outra.
A gente quer que vocês coloquem na usina, para começar a safra, leveduras com habilidades diferentes uma da outra. Não adianta pôr uma só que, a hora que a coisa virar, se vocês estão fazendo álcool, daqui a pouco começa a virar açúcar e mandar melaço, a levedura não vai aguentar. A gente fala, começa a batalha com soldados que tenham diferentes habilidades, né? E velocidades. Então, lembrar que a gente avaliou as leveduras em laboratório, tudo separada. E o que a gente quer? Que elas fiquem juntas. Você acha que esse rendimento é real? É o que acontece na sua usina? Eu grifei aqui um pouco os indicadores que nós consideramos importantes, né? Consumir o substrato. Isso significa que ela vai consumir. O que ela vai fazer? Pouco glicerol foi feito pelas leveduras selecionadas para etanol. Mas quando vocês olham a de pão, é quase o dobro, 3%, porque ela fez biomassa também. Essa é a levedura que a gente não recomenda, porque ela vai desviar açúcar para outras substâncias que ela precisa, ou seja, o glicerol, ou seja, a biomassa, numa quantidade que não interessa. A gente quer que a levedura faça etanol. A levedura não quer, a levedura quer produzir célula, quer sobreviver. Isso é uma pressão que a usina faz, a Dorna faz, e a gente tem sucesso com isso. Aqui o etanol produzido, menor também na levedura de pão. Ela vai estar sozinha, a levedura de pão? Também não. Ela vai estar com outras. Vocês vão ter um valor de rendimento quando vocês têm 5, 6 leveduras juntas. E como que a gente faz? O ensaio está ali, a tabela foi feita. As Fermentec, já na época de 90, eu vou contar quando eu entrei, há 25 anos atrás, já fazia assim, já faz assim. Nós vamos simular, pegar o moço da usina, trazer para o laboratório e ver a performance da levedura num ambiente mais próximo da sua usina. O que a gente faz quando surge uma tabela de laboratório é um mosto que não vai representar todas as usinas. Então, a gente nunca, o laboratório vai conseguir atender tudo e fazer tudo, mas personalizar para a sua usina, para a sua unidade, isso é possível. A pedra não foi bem ali, a Fermel não foi. E na sua usina, como ela está? Nós temos hoje como benchmark possível fazer isso. Olha, a pedra, na média dos clientes, está indo bem. Na sua usina, não. Quanto? Como que a gente consegue fazer isso? Se a gente tiver análise de carotipagem, se vocês monitorarem as leveduras que estão lá e ficar de olho se vem uma levedura boa para a próxima safra aí. O que vocês costumam ver da Fermentec é essa tabela. Não é uma tabela com indicador e com números, é com as habilidades das leveduras. Uma é boa para fazer mais etanol, que é o caso da Fermel, em condições de alto teor alcoólico. Quando aquela tabela foi feita, eu acredito que era 7,5 teor alcoólico das usinas. Hoje está em 10, 9, pelo menos esse é o indicador dos clientes da Fermentec. As fermentações estão mais produtivas. Então, a gente tem uma tabela para falar para ela. Ora, no geral, levedura selecionada é aquela levedura que não vai dar problema para você. E cada uma com a sua habilidade. Qual que eu começo? Com todas essas. Você não sabe o que vai acontecer durante a safra, e você tem que escolher no começo da safra. Depois é correr atrás do prejuízo. Aqui também é um potencial. Fala, nossa, Silene, aquela a Fermel, outra, deu tudo diferente, um rendimento baixo. Nós avaliamos as leveduras juntas. Quem que vai estar na Dorna? Pedra, Fermel, tudo junto. Como esse rendimento no laboratório, simulando uma situação aqui com melaço, né, de massa B, qual foi o rendimento? Acima de 92. Tanto de quando tem personalizada, quando tem só selecionada com personalizada. Esse é o rendimento que a gente consegue quando essas leveduras estão juntas. Não vamos pensar nelas separadas, vamos pensar nelas juntas.
Então, esse é o modelo. E como? Reciclo. Vamos simular o que tem lá na usina fazendo reciclo. Não adianta a gente fazer uma única fermentação. A levedura de pão é ótima. Veja numa caratipagem quanto tempo ela fica. Então, agora a gente vai ver. E a performance dessas leveduras na usina? Laboratório a gente controla, é lindo, maravilhoso. Agora, do laboratório, a gente devolve para a usina. Nós selecionamos as leveduras e elas estão atendendo hoje e tem uma entrega, pelo menos até no meio da safra, para muitas unidades, elas persistem e dominam. São leveduras as mais, né? Pedra, Cate, a 858, Fermel. Hoje nós temos de 38, aqui está 32 porque a safra não terminou ainda. Não são todos os clientes que fazem, a gente multiplica a levedura personalizada, mas eles usam, e quando mandam análise, a gente identifica também. Então, aqui nós estamos com dados nessa safra de 89 destilarias, no meio da safra. O que mudou da safra passada para essa? Não é açucareira, vocês estão fazendo mais álcool e provavelmente agora acho que vai voltar a ser açucareiro, pelo que eu conversei com algumas pessoas aí. Então aqui, a gente, levedura pedra, Cate 858, 7 semanas sumiu, entrou levedura cinza, assim, são leveduras floculantes, trocou fermento, fez um monte de coisa na safra passada. E nessa safra, a pedra 2 avançou. 15 semanas ainda a levedura está lá. Provavelmente, o doutor Henrique sabe disso, vocês estão com vamos dizer, uma safra mais saudável para a levedura, porque tem mais disposição de caldo do que de melaço, vocês estão fazendo mais álcool esse ano. Tem usina que fica assim até o final. Aqui é o caso da Cate 1, que foi substituída em 2023. 2024, a Pedra 2 dominou nessa usina a safra toda, praticamente. Aqui já era final. E esse ano está assim. 2025 a gente não tem os dados. Então, a Pedra 2, depois de algumas safras, está indo bem nessa usina. Vai começar só com Pedra 2? Não, vai começar com todas. Porque a gente não sabe o que espera durante a safra. Aqui nessa usina, FT858 e pedra, depois entra a personalizada. Isso aqui é o que a gente gosta de ver. As selecionadas protegendo a personalizada e depois a personalizada, que é a levedura da sua própria usina, indo até o final da safra. E nessa safra, que a gente está no metade ainda, a pedra está indo bem. Por quê? Essa usina está usando um pouco menos de ácido esse ano. Então, a pedra está sendo favorecida. Aqui é outro caso, né? A pedra é uma levedura que fica bem aqui, e agora a 858 aparecendo, e é a hora que estão virando para fazer açúcar. O mosto, a situação vai ser outra. Pode ser que agora a 858 sobreponha pela pedra, né? Esse é outro caso. Aqui a gente tem um pouco de selecionada no começo e a personalizada dominando até o fim. O que aconteceu nessa safra? Nós temos aqui a 858 tendo um pouco mais de espaço na dorna. Aqui personalizada, 858, Fermel aparecendo um pouco aqui, né? Então vocês vão ter, durante a safra, modificação do mosto. De uma safra para outra, modificação do mosto. Não dá para pensar numa única levedura, gente. Aqui é um caso que a pedra, né, a safra passada foi até 20 semanas, depois entrou uma floculante. Esse ano, o cliente optou por não usar a levedura selecionada. Em 6 semanas, ele já começa, sumiu, não tem pedra, não colocou, a floculante está entrando mais cedo. 858, depois vem a personalizada. E essa safra? A pedra, depois a personalizada.
Esse ano, acho que a pera está indo, os dados que a gente tem, ela está indo mais, durando mais nessa safra. Aqui o teor alcoólico aumentou, né? Então a gente tem uma levedura boa, produz etanol. Aqui a gente vai mostrar um pouco do índice de implantação. Na safra passada, como é, a gente tem elevados índices para personalizada. Quando você tem a personalizada, ela vai aparecer e vai ficar até o final. Sempre acontece isso? Não. A gente está tendo muitos problemas nessa safra com leveduras floculantes. Essas leveduras estão superando, às vezes, a personalizada. Nessa safra, a pedra está com um índice de implantação maior no meio da safra. A 858 também e a Fermel menor. Porque vocês estão fazendo mais etanol do que açúcar. O mosto está mais confortável e a Fermel gosta de um mosto mais agressivo, né? De melaço e tudo, menos caldo. Quando a gente separa, a pera está indo assim, a Cátia assim. Gente, elas estão juntas. Se uma tem 20%, pode ser que a outra tenha 20%, mas é como se fosse 40% de dominância. Então, a gente avaliando dominância e persistência aqui, a dominância, quando tem só personalizada, e o cliente que tem só selecionada, somando a selecionada, a gente sobe o índice de implantação para 3.543. Então, até o meio de safra, nessa safra, as leveduras selecionadas ainda performam muito bem. E com relação às personalizadas, que é o que a gente gosta de mostrar, que a levedura vem do processo, volta para o laboratório, a gente separa melhor personalizada e volta para o processo. O vai e vem aí, né? Hoje a gente já está aí com mais de 30 usinas usando a levedura personalizada. O que essas leveduras entregam? Numa média de 5 safras, elas são as leveduras que formam 7,92% a mais de biomassa, comparando usinas com e sem. Mas está formando muita biomassa e por isso elas persistem, porque elas geram novas leveduras. Isso é muito importante. O glicerol é mais baixo, o RGD e o RTC, acho que são os indicadores mais importantes para vocês. Uma usina que tem personalizada, em média, ela tem 1% a mais de RTC, 0,5% a mais de RGD, aliás, e o RTC de 0,5%. Gasta-se menos antiespumante, quando elas estão lá, menos ácido sulfúrico, o teor alcoólico nas dornas é maior, e o AT e o AR no vinho bruto são menores. Sobra menos açúcar residual depois da fermentação. Aqui é um pouco de como a gente trabalha, né, selecionando leveduras, e a gente não consegue selecionar e criar uma levedura no laboratório, e nem queremos. A gente quer que a levedura venha da usina, passeie por nossos laboratórios, a gente vai deixar ela bonitinha, vai guardar no banco, vai armazenar, porque se um dia vocês quiserem a levedura de 3 safras atrás, a gente tem guardada e conservada. Então, a gente recebe carotipagem. Se vocês não fizerem análise de carotipagem, se o laboratório não receber, a gente não vai selecionar a levedura também. É uma parceria. O laboratório não vai criar. Vocês mandando as amostras, a gente estuda e vocês enxergam quem é que está fazendo o etanol. Qual das leveduras que eu coloquei que está lá, se a minha personalizada está indo bem ou não. A gente faz análise, tem a avaliação do potencial fermentativo, conseguimos separar o laboratório, controla tudo e depois a gente devolve a levedura, né? A Vanessa aqui, nossa curadora do banco, a Cris, o Felipe, Milene, a equipe fazendo, empacotando, produzindo essa levedura para que vocês recebam, né? No início de safra. E não são números de laboratório, são números do processo
que a gente tem dizendo o quão bom é a performance dessas personalizadas, né? Tem algumas frases importantes e eu queria deixar essa também, que a ciência que fica no laboratório é só conhecimento. Quando ela sai, né, do laboratório e vai para uma indústria, é onde ela vai transformar. Nós vamos ajudar vocês a solucionar o problema. Nós não queremos que a ciência fique no papel e muito menos no laboratório. A ciência tem que ir para a indústria e é através das necessidades da indústria. Vocês vão ver hoje aqui, até os alunos do AMS mostrando, nós passamos desafios de indústria para eles resolverem. Então, é diferente quando você pega a ciência e sabe que ela vai solucionar algum problema na indústria. Essa é a arte e a magia. A gente não quer fazer, como o William mostrou ontem, aquele vale da morte existir, né? Os trabalhos científicos sendo feitos e não sendo aplicados. Então, a gente precisa da indústria com necessidade de ciência para a gente fazer e devolver para vocês. Tenho tempo ainda, hein? Gente, era isso que eu queria apresentar para vocês, viu? Obrigada.